Well, hallelujah. Aleluia. Thank you for the warm welcome. Obrigado pela calorosa boas-vindas. And I feel like home in this place. Eu me sinto em casa neste lugar. So, let us continue to learn Vamos what we have continuar learned aprendendo. this morning. Vamos continuar estudando o que aprendemos esta manhã. We have learned that God wants to have a house. Temos aprendido que o desejo de Deus é de ter uma habitação. And his house is not a building. E a sua habitação não é um prédio, It's not a program. não é um programa, It's a community that can practice the one another lifestyle. é uma comunidade que vive praticando o estilo de vida uns nos outros. And we have learned today that in order to build God's house, E temos aprendido hoje que para construir a casa de Deus, remember we need to do 5 kind of works. lembram-se que eu ensinei que precisamos fazer 5 tipos de trabalhos. Can you repeat it with the person next to you? What are these 5 kind of works? Se você estava aqui, você pode repetir com a pessoa que está do seu lado quais são esses 5 tipos de trabalho? Amen. Amém. What are these 5 kind of works? Bem, esses 5 tipos de trabalho, Finding the stones, the living stones. encontrando as pedras vivas, That is evangelism works. é o trabalho do evangelismo. And then forming the stones. E aí, formando as pedras, That is teaching one another's ministry. é o ministério do ensino mútuo. And then placing the stones in the right place. E aí, colocando as pedras no local correto, Preserve the stones so they can last for a long time. Pulindo a superfície para que eles possam durar muito tempo, as pedras. That is pastoral one another. É o trabalho- Pastoring one another. É o trabalho de pastoreamento mútuo. And then all the workers must understand the blueprint of the house. E então todos os trabalhadores precisam entender a planta da casa. That is the apostolic principles. São os princípios apostólicos. Then we need also the quality control, E também precisamos do controle de qualidade, the prophetic ministry. que é o ministério profético. In order to perform these 5 works, Para que você possa trabalhar nesses cinco ministérios, we need to be trained, to be overseen by 5 kinds of trainers. nós precisamos de ser treinados, mentoreados por 5 tipos de treinadores. And these are the fivefold ministers. E esses são os ministérios o ministério quíntuplo. Their job is to oversee the works O trabalho do ministério quíntuplo é observar a obra and also to train all the cell members to do these 5 works. e também treinar todos os membros das células para que possam exercer o ministério quíntuplo. Amen. Amém? So all the cell members, Todos os membros de uma célula, not only the cell leader. não apenas o líder. Say it with the person next to you. All the cell members. Diga para a pessoa que está do seu lado, todos os membros da célula. Do you understand it? Você entende? Okay, good. Bom, Now, que bom. if we keep doing these 5 works, Se nós trabalhamos nessas 5 obras, nesses 5 ministérios, then the house will be established. então a casa será estabelecida. And let us look at the house. After the house being established, Vamos olhar para a casa. Depois que a casa estiver pronta, estabelecida, the cell is like the rooms of the house, as células são como os quartos da casa, and os ambientes. the room consists of the living stones being fitted together, built together. E os ambientes, os quartos, são feitos como das pedras vivas juntas umas com as outras. They become the dwelling place of God. E eles se tornam a habitação de Deus. But don't stop, in building only rooms. Mas não pare apenas na construção de ambientes individuais. Because God doesn't want just a room. Porque Deus não quer apenas um quarto, um ambiente nessa casa. He wants a house. Ele quer uma casa completa. And that house is the local church. E essa casa é a igreja local.
So the local church is the whole house, A igreja local é a casa toda and the rooms is the cell. e os quartos são as células. See, in many movement, they only build the rooms. Em muitos movimentos, eles enfatizam a construção apenas de quartos. You know, some house church movement. House church movement. O movimento da igreja em casa. They believe, 2, 3 people gather together. Eles acreditam se duas, We três are the pessoas, church. se duas, três pessoas estão juntos, nós somos a igreja. So we don't have to fellowship with the local church. Então não precisamos estar envolvido numa igreja local, Because we 2, 3 people already a church. porque 2 ou 3 de nós já somos a igreja. Yes, 2, 3 people can be started as a church. E as 2 ou 3 pessoas podem começar e ser uma igreja, But church is not just, 2, 3 people gather together. mas a igreja não é só apenas 2, 3 pessoas juntas. God doesn't want just a room. Deus não quer apenas um quarto. He wants a local church. Ele quer uma igreja local. And the local church is the gathering of all the cells. E a igreja local é onde todas as células se reúnem. Amen? Amém? If you build a cell out of the local church, Se você constrói uma célula fora da igreja local, then you are just an extension room. você é apenas uma extensão, um quarto, uma extensão da igreja. Extension room of the house. Uma extensão da casa. We call it the guest house. A gente chama a casa de visitas, de hóspedes. Usually not the owner living in the guest house. O dono normalmente não vive na casa de hóspedes. Yeah? If you become an extension room, it's dangerous. Se você se torna uma casa de hóspedes, é perigoso. Not the owner. O dono não vai viver nela. So do not become an independent group. Amen? Então não se torne um grupo independente, amém? You must fellowship with the whole local church. Você precisa ter comunhão com toda a igreja local. Then you become the house of God. E aí você então se torna a casa de Deus. Now, all the house of God, if all the house of God, reaching the fullness of Christ, Agora, se toda a casa de Deus está avançando e alcançando o seu potencial em Cristo, then we have the new Jerusalem. então temos a Nova Jerusalém. One day we will see New Jerusalem will happen. Um dia nós vamos ver a Nova Jerusalém acontecer. So one local church is one part of the New Jerusalem. Uma igreja local é apenas uma parte dessa Nova And Jerusalém. then the whole, the whole New Jerusalem is the universal church. Então, o complemento total, a totalidade da Nova Jerusalém é a igreja universal. See, the New Jerusalem will be in the form of a cube. A Nova Jerusalém será em uma forma de cubo. This is not, literally, but this is it's a metaphor. Isso não é literal, isso é metafórico. Yeah. So you can see New Jerusalem in the form of a cube. Você pode ver a Nova Jerusalém em forma de cubo. And New Jerusalem consists of all the local churches. E a Nova Jerusalém, ela é constituída de todas as igrejas locais. And the local churches consists of all the cell group. E a igreja local é constituída de todos os grupos de células. And cell group consists of person to person. E as células são constituídas de pessoas Hallelujah. para pessoas. So do you want to build New Jerusalem? Quantos querem construir a Nova Jerusalém? Start from personal life. Começa com a vida da pessoa. Then the cell. E aí a célula. Then the local church. A igreja local. Then we will see the New Jerusalem. Então nós vamos ver a Nova Jerusalém acontecer. Hallelujah. Aleluia. Now, in this session, I want to continue to speak about the objective of the cell. Nessa sessão, agora eu quero continuar falando da objetividade da célula. What is the objective of the cell? Qual é a objetividade da célula? The objective of the cell is not just to multiply, O objetivo da célula não é apenas multiplicar. not just to have many members. Não é apenas de ter muitos membros. What must be the objective of the cell? Qual é o objetivo da célula? Okay, Aí está. Ephesians 1:23 says, Efésios 1:23 the diz: body of Christ, the fullness of Christ. é o corpo de Cristo, ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. So this is the goal of the church. Esse é o alvo da igreja, To be the fullness of Christ. de se tornar
a totalidade de Cristo. So, the goal of this church is to be the fullness of Christ. O alvo da igreja é ser a completude, a plenitude de Cristo. Yeah. What does it mean to be the fullness of Christ? O que significa ser a plenitude de Cristo? Okay, look at me. This is important. Olha para mim, isso é importante. The body of Christ is already formed, O corpo de Cristo já está formado, but the body of Christ not yet reached the fullness of Christ yet. mas o corpo de Cristo ainda não alcançou a plenitude de Cristo ainda. We already the body of Christ, Já somos o corpo de Cristo, but the problem is the member not function well yet. já somos o corpo de Cristo, mas o problema é que os membros ainda não funcionam como deveriam funcionar. For example, Por exemplo, many body are still not healthy. muitos corpos ainda não estão saudáveis. They cannot be the expression of the head fully. Eles não podem ainda ser a expressão total da cabeça. Whatever the head wants, the body not obey. Não é Yeah. tudo o que a cabeça quer que o corpo obedece. For example, Exemplo, the head says preach, a cabeça diz, corra. but the mouth shut up. Não, fale, mas a boca cala. So the head cannot be expressed. Então, a cabeça não pode ser expressada. The head, the head says, run, A cabeça diz, corra, but the body member, half of it are paralyzed. mas parte do corpo está paralisado. So the body could not run. Então, o corpo não pode correr. Do you understand? Você está entendendo? Yeah. Some body are paralyzed. Alguns corpos são paralisados. The paralyzed body, only half of it can connect, to the head. Quando o corpo é paralisado, apenas a metade pode se conectar com a cabeça. The other cannot connect to the A head. outra metade não pode conectar com a They cabeça. cannot hear from the head. Ela não pode ouvir da cabeça. These are not the healthy body. Isso não é um corpo saudável. So if we are not healthy body, Se não somos um corpo saudável, we are not reaching the fullness of Christ yet. não estamos alcançando a plenitude de Cristo ainda. That's why we need to be built to reach this objective. Por isso é que nós precisamos de ser construídos, edificados para alcançar esse objetivo. Amen. Amém? So what is the church of the fullness of Christ? Então, o que é a igreja que tem a totalidade em Cristo, a plenitude de Cristo? Yeah, we become the body, the temple, or the family which all the member, can express Christ fully together. Nós nos tornamos o corpo. The second one I lost it. O corpo, o templo, e a família para que todo o corpo possa expressar a Cristo. Yeah. So all the member can express Christ fully. Para que todos os membros possam expressar a plenitude de Cristo. Amen. Amém? That is the objective of the cell. Essa é a objetividade da célula. So not just to have many members. Então não é apenas o objetivo, não é apenas ter muitos membros. Many cells, the objective is just to multiply. Muitas células, o objetivo único que a célula tem é multiplicar-se. It's good to multiply. É bom multiplicar. Mas Those who multiply, they not necessarily reaching this objective. muitos que estão sendo multiplicados não necessariamente quer dizer que estão alcançando o objetivo. Many cells multiply, but they're still not healthy. Muitas células multiplicam, mas seguem sem ter saúde. But if you are healthy enough, you will for sure multiply. Mas se você tem saúde, certamente então você multiplicará. So make the cell healthy. Faça a célula saudável. Amen. Amém? When you become the healthy cell, Quando você se torna a célula saudável, very powerful. é muito poderoso isso. Amen. If the body can express the head fully, Se o corpo pode expressar a cabeça em sua plenitude, the head can do whatever he wants to do. a cabeça pode fazer o que ela quiser fazer. Then your cell will be very powerful. E a sua célula será poderosa. You will see, transformation happen. Você verá transformações acontecerem. Because whatever Christ wants to do, Porque qualquer coisa que Cristo queira fazer, he will only do it through his body. Ele somente fará através do seu corpo.
He wait for the body. Ele espera para que o corpo... You want to see Sao Paulo being transformed? Você quer ver São Paulo ser transformado? Build his body. Construa, edifique o seu corpo. And if the body is ready, Se o corpo está pronto, Christ can do whatever he wants to do. Cristo pode fazer qualquer coisa que ele desejar fazer. Secondly, Christ can be seen fully. Em segundo lugar, Cristo pode ser visto de forma total na igreja. Whenever people goes to the cell, Sempre que a pessoa vá a uma célula, they see Christ. eles veem Cristo. Christ being expressed fully. Cristo sendo totalmente expresso. Amen. Amém? You want to see Christ? Você quer ver Cristo? You want to taste Christ? Você quer experimentar Cristo? You want to encounter Christ? Você quer encontrar Cristo? You want to experience Você Christ? quer experimentar Cristo? Build his body. Edifique o seu corpo. Make his body his full expressions. Faça com que o seu corpo possa ser a expressão total dele. And people will see Christ E aí very as clearly. pessoas vão ver Cristo claramente. Because now Christ is not just the head. Porque agora Cristo não é apenas a cabeça. Christ is the head plus the body. Cristo é a cabeça e o corpo. Amen. Amém? This is very important. Muito importante. If you look at a family, it's also the same. Se você olhar para a família, é também o mesmo. You know, I have two sons. Eu tenho 2 filhos. The first son looks like me. O primeiro parece comigo. The second son look like, his mom. O segundo parece com a sua mãe. God is fair. Amen. O que é justo, correto? So, if you look at my sons, only one son, Se você olhar apenas para um dos meus filhos, you cannot see the whole expression of the parents. você não vai conseguir ver a expressão total dos pais. But if the two sons combine together, Mas se os dois estão juntos, você vai olhar e dizer, the parents can be fully expressed. Os pais podem ser completamente expressos através da aparência. That's also our God. Assim também é o nosso Deus. Our God is not a one-person God. Nosso Deus não é apenas uma pessoa. That's why God cannot be expressed through one member only. É por isso que Deus não pode ser expresso por um membro apenas. That's why if the cell only one person function, Por isso que na célula, se apenas uma pessoa God cannot be seen. coordena e lidera, Deus não pode ser visto. But if together we express our Mas parents, se juntos todos expressam os nossos pais, o nosso pai, what happened? o que acontece? God can be expressed fully. Deus pode ser expresso. Amen. That's also a building. Também é um prédio. So building consists of stones, living stones. Um prédio é feito de pedras vivas, Right? correto? Yeah. If one stone, I take one stone, Se eu apanho uma pedra, I say, hey, this is a beautiful building. e eu digo, isso é um lindo prédio. You said, are you crazy, Você Pastor vai olhar Eddie? para mim e vai dizer assim, você está It's doido? not a building, Isso não é um prédio, it's a stone. é uma pedra. But if the stone all put in the places, Mas se as pedras estão colocadas em seu devido lugar, it form the design of the architect. e aí então é expresso, você vê a expressão do desenho arquitetônico. If we all gather together, Se todos nós nos reunimos, the living stones function together, as pedras vivas funcionando then juntos, we can see the building. então nós podemos ver o prédio, We can see God. nós podemos ver Deus. Amen. Amém? This is very important. Isso é muito importante. See, many cells do not have this objective. Muitas células não têm esse objetivo. So you have to have this objective. Você precisa de ter esse objetivo. Now, how to reach this objective? Agora, como alcançar esse objetivo? Not automatically. Não é automático. We need to do something. Nós precisamos fazer algumas coisas. There is a process we need to go through. Há um processo que temos que passar por ele. Yeah, today I'm going to talk about 3 processes we need to go through in order to reach this goal. Hoje eu vou falar sobre 3 processos que temos que passar para poder alcançar esse objetivo. Today we want to focus on the first process. Agora nós vamos nos focalizar no primeiro processo. Process number 1. Número 1. To reach this goal, we need to build the body of Christ in every meeting of the cell or the church. Para alcançar esse objetivo, nós precisamos de edificar o corpo de Cristo em todas as reuniões da célula da igreja.
Okay? Ok? Okay, I will ask you one question. Eu vou te fazer uma pergunta. Be honest with me. Seja honesto comigo. What is usually the purpose of the Christian meeting today? Normalmente, qual é o propósito de uma reunião cristã nos dias de hoje? For example, Por exemplo, Sunday meeting, Sunday celebration. a celebração do culto de domingo. What is the purpose of the Christian meeting? Qual é o propósito dessa reunião cristã? Why we come together on Sunday or on certain days, you know? Por que nos reunimos no domingo ou seja qualquer outro dia? Okay, for Sunday worship. Ok, para a adoração de domingo. It's good, nothing wrong with that. Não, isso é bom, não tem nada errado com isso. Worshiping God. Adorar a Deus. It's good. É bom. What else? O que mais? Some said, oh, to hear the preaching or the teaching. Outros dizem, é para escutar os ensinamentos. Good, nothing wrong with that. Isso é bom, não há nada errado com isso. Right? Correto? What else? O que mais? Collect money. Para recolher as ofertas. Yeah, good too. É bom também. It's important for the pastors. É importante para os pastores. Amen? Amém? What else? O que mais? Yeah? Oh, some people say, oh, for evangelism. Outras pessoas dizem, para evangelizar. In America, there are meetings, we call it, seekers meeting. Seekers. Nos Estados Unidos, há reuniões que chamam de reuniões de buscadores. So we meet together in order to preach the gospel to those who are the seekers, those who want to seek God. A gente então se reúne para pregar o evangelho para aqueles que estão procurando Cristo, para esse grupo. That's good. Isso é Nothing wrong bom, with that. não há nada errado com isso. What else? Que mais? The purpose. Qual é o propósito? Okay, these are some Pentecostal and charismatic church. Ok, as igrejas pentecostais e carismáticas. Do you know why they want to meet together? Sabe por que eles querem estar juntos? Because from Monday to Saturday they work very hard. Porque de segunda a sábado eles trabalham duro. So their battery is very low. It's like cell phone. A bateria deles está descarregada, é como os celulares. So on Sunday they need a recharge. Então no domingo eles precisam de uma recarga. E chegam lá e Hallelujah. aleluia. Hallelujah. Aleluia. Now Monday again. E agora vamos para a I'm segunda de ready to novo. work again. Eu estou pronto para trabalhar de novo. Monday 100%. Segunda, 100%. Tuesday 90%. Terça, 90%. Wednesday Quarta, 70%. 70%. And then sábado. E aí, Saturday, Only, só o finalzinho da bateria. almost 0%. Quase I need 0%. another charge. Aí domingo, Hallelujah. aleluia. Say to the person next to you, Diga I para know a that pessoa guy. do seu lado, eu conheço uma pessoa assim. Is that good? Good. Nothing wrong with that. Isso é bom, não há nada errado com isso. Yeah, there's something, something right in that concept. Não, há coisas boas no conceito. When we gather together, we being recharged. It's Claro, good. quando a gente se It's reúne, good. a gente é recarregado. Isso é bom. Nothing wrong with that. Não há nada errado com isso. But do you know when I read the Bible, Mas sabe quando eu leio a Bíblia? none of these all purpose are the main purpose of the Christian meeting. Nenhum None desses of them. propósitos que eu citei aqui são propósitos que a Bíblia diz que deve ser para uma reunião cristã. I was shocked. Eu fiquei chocado. Okay, look at the Bible verse why we meet together. Olhe para o versículo bíblico que explica por que nos reunimos. Okay, read why we meet together. 1 Coríntios 14:26, que diz: portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em línguas, ou uma interpretação. Tudo seja feita para a edificação. So what is the main purpose of the Christian Então, meeting? qual é a razão principal de uma reunião cristã? For edification. Para edificação. That is the main purpose of the church. Esse é o propósito principal da igreja. Every time we meet together, Todas as vezes que estivermos reunidos,
The purpose is for O edification. propósito é para a edificação. The word edification is oikodomeo. A palavra edificação é oikodomeo. From the word oikos. Vem da palavra da raiz do oikos. Oikos means the house. Oikos significa a casa. So oikodomeo means building the house. Então oikodomeo significa edificando a casa. So why we meet together? Então por que nos reunimos? It's not just for worship. Não é apenas para adorar. It's not just to collect money. Não é apenas para entregar os dízimos, It's o not dinheiro. just, to hear the teaching. Não é apenas para ouvir os ensinamentos. It's not just, to evangelize. Não é apenas para It's evangelizar. not just, to meet together. Não é apenas para estarmos juntos. But only one single purpose. Mas tem que ter sempre um propósito único. To edify the Para house. edificar a casa. To build the house. Para edificar a casa. Amen. Amém? That's the main purpose. Esse é o propósito principal. How to build the house? Como construir a casa, edificar a casa? Everyone must perform something, must present something. Cada um precisa fazer algo, expressar algo. Everyone. Todos. Do you need to know the meaning of everyone? Eu preciso explicar para vocês o significado de todos. Do you want to know? Você quer saber? That means everyone. Significa todos. Amen. Amém? All must present something. Todos precisam fazer algo. Not only a group of people. Não apenas um grupo de pessoas. Not only the cell leader. Não apenas os líderes da célula. Everyone. Mas cada um. All express Christ. Todos expressando Cristo. Then if all express Christ, Então se todos expressam a the Cristo, body will be edified. o corpo vai ser edificado. Then if the body being E edified, se o corpo é edificado, it will grow into the fullness of ele Christ. vai crescer até alcançar a plenitude de Cristo. Then the body will be very powerful. E aí então o corpo será poderoso. But today Christian, Mas hoje os today crentes, cell group, os grupos de células, when we gather together, quando a gente se reúne, we don't build a house. nós não construímos, não edificamos a casa. We come with a very selfish, selfish reason. A gente vem por propósitos egoístas. I want to get blessed. Eu quero ser abençoado. I want to get blessed. Quero ser abençoado. So we come to suck all the blessings. Então a gente vem para sugar as bênçãos. We come with a big straw. A gente vem com um canudo gigante. We suck dry the cell. E deixamos a célula seca. We come to take and Nós to sempre suck. vemos, a gente vai só para tirar. Sucking blood Christian. E são os cristãos vampiros. I call it, Dracula Christian. Eu chamo dos crentes Drácula. We have a lot of Dracula Christians today. Temos muitos crentes Drácula. When they come to cells, E eles vêm para a célula they show their fangs. e mostram seus caninos, And suas then presas. they bite the cell leader. E aí mordem o líder de célula. The cell leader, one bite here, O líder de célula tem uma picada aqui, one bite here, outra aqui, one bite here, outra aqui, one bite here, outra aqui, until the cell leader came home. até que o líder de célula volta para casa. And you ask them, why you walk like this? E você pergunta para ele, por que você está andando assim? The cell leader said, because all my members are Draculas. E ele diz, porque todos os meus membros são Dráculas. Say to the person next to you, I know that cell too. Fala para a pessoa que está do seu lado, eu conheço uma célula assim. So we need to repent from Dracula spirit. Precisamos nos arrepender do espírito de Drácula. Kill the Dracula spirit. Mate o espírito de Drácula. We must understand why we meet together. Precisamos entender por que nos reunimos. We meet to build one another. A gente se reúne para edificar uns aos To outros. build a house. Para construir uma casa. Amém. Edificar uma casa, amém? Hallelujah. Aleluia. That's why it's so important Por isso que é importante to focus on this objective. a gente ficar focado nesse objetivo. Every meeting is the opportunity to build one another. Toda reunião é uma oportunidade de edificar-nos uns aos outros. Hallelujah. Aleluia.
So what is the agenda of the cell? Então, qual é a agenda, o propósito da célula? So we want to show you one video. Eu quero te mostrar um vídeo. Okay, so this is in English, but Está em inglês. we'll translate a Eu little vou, bit eu vou so you will tentar understand. traduzir para que você entenda um pouco. A cell is a church, A célula é a igreja, a fellowship of believers where God dwells. uma comunhão Every de believer crentes que Cristo lives in a habita, cell in order to experience Christ and grow together through the lifestyle of one another. onde cada crente experimenta Cristo através do estilo de vida de uns nos outros. Therefore, a Então, cell is the body of Christ itself. A célula é a expressão do corpo de Cristo, By performing the 5 ministries of believers. que são edificados atuando no ministério Apostolic quíntuplo, ministry, ministério which is to apostólico, continuously build the vision of God's eternal purpose. que é a construção among the cell contínua do members. propósito de Deus para os membros da célula. Second, Segundo, prophetic o ministry. ministério Which is profético, to listen to Christ as the head, que é and to ouvir a express him Cristo, que é o through cabeça, prophesying to one another. e o expressar na célula, profetizando uns aos outros. Third, Terceiro, evangelical ministry. ministério de which is to evangelismo, evangelize to the lost, que é evangelizar together o as one body. perdido juntos, em unidade como um só corpo. Fourth, Quarto, teaching ministry. o ministério de which is to ensino, teach and disciple que é one ensinar another e among the discipular cell uns members. aos outros dentro da célula. Fifth, Quinto, pastoral ministry. ministério pastoral, Which is to shepherd one another, que é o pastoreamento building mútuo, relationships, caring, a construção and de giving. relacionamentos, o se importar um com os outros e doar-se uns aos outros. To make sure that each cell member is able to perform the above 5 ministries, Para que cada membro he da or she célula has possa also to fazer, be equipped trabalhar and nesse discipled ministério in an quíntuplo, ongoing process. ele precisa ser equipado e discipulado em um processo contínuo. Whatever the number of the worship service attendance is, Não importa the church quão grande health seja determined by the cell a lifestyle. reunião, a Why is celebração, so? a igreja, Because a cell is the basic unit a of the saúde da church. igreja é A determinado cell is the church por como itself. funciona dentro de uma célula, porque a célula é a unidade básica da igreja. A célula é a própria igreja. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém. So, what is the agenda of the cell? Então eu pergunto, qual é a agenda da célula, o propósito? You know, before we use the 4W, Antes nós usávamos os 4 Ws. it's good the 4W, Os 4 Ws são importantes, but we now, you know, adjust it to the 5 ministries. mas agora nós ajustamos para usar o ministério quíntuplo. That is the agenda of the cell. Essa é a agenda, o propósito da célula. Every time you meet together, Todas as vezes que nos reunimos, you do these 5 works. você faz essas 5 obras. What are these 5 works? Quais são essas 5 obras? Finding the stones, Encontrar as pedras, forming the stones, formar as pedras, place it in the right colocar place. as pedras no local correto, Everyone must understand the blueprint, todo mundo entendendo a planta and then quality control. e então o controle de qualidade. This is how you build a house. É assim que se constrói uma So casa. every time you meet together, Então todas as vezes que nos you reunimos, must have these 5 elements. você precisa ter esses 5 elementos. If you read 1 Corinthians 14:26, Se você ler 1 Coríntios 14, 26, this is exactly the 5 ministries. é exatamente aí está expresso os 5 ministérios. Let's look at the detail of this verse. Vamos ver os detalhes desse verso. Okay? Let's look Portanto, at the agenda of the cell. Olhe aí e veja nesse verso a So, agenda da célula. What is the agenda of the cell?
Volta com o versículo bíblico, por favor. Ok. Portanto, que diremos, irmãos, quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua, ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação. Okay, if you look at this verse, Se você olhar para esse verso, this is exactly the five ministry. o ministério quíntuplo está expresso aqui. So, what is the agenda of the cells? Qual é a agenda da célula? Number one, Primeiro, prophetic worship. adoração profética. So, we encounter the head through singing psalm, hymns, and spiritual songs. Então encontramos o cabeça através da adoração, de cânticos espirituais, So, that salmos. God loves body worship. Deus ama a adoração do corpo. See, many cells do not know how to worship as a body. Muitas células não sabem como adorar como um corpo. They only worship as person, person after person. Eles sabem adorar apenas de forma individual, pessoal. They are just the gathering of individual. A célula é a reunião de indivíduos. And everyone singing to the E Lord. todo mundo canta para Deus. But they don't worship as a body. Mas eles não sabem adorar como um corpo. What is the difference between body worship and personal worship? Qual é a diferença entre adoração em corpo e adoração pessoal? This is the difference. Essa é a diferença. When you worship as a body, Quando você adora como um corpo, you sing to one another. você canta uns aos outros. Okay, we will talk about this later A more. gente vai falar mais disso depois. Even we will practice it. E mais, nós vamos praticar isso. Sing to one another. Cantar uns aos outros. See, today's church in the cell, we don't sing to one another. Hoje nas células a gente não canta uns aos outros. We just sing like big worship service. As células de hoje funcionam na hora da adoração como se fosse um culto normal, grande, So the uma grande celebração. singing in the cell, just like the singing in the celebration. Então cantam na célula igual cantam na grande celebração. No, the Bible doesn't say that. Não, a Bíblia não ensina isso. In the cell, we must sing to one another. Na célula precisamos cantar uns aos outros. That is the body worship. É adoração em corpo. É o corpo adorando. So we worship the head, encounter the head. Então o corpo encontra a cabeça, adora a cabeça. This is what I call prophetic body worship. Eu chamo isso de adoração profética do corpo. When you encounter the head, Quando você encontra o cabeça, you can hear from the head. você pode então começar a ouvir da cabeça. And then you begin to minister to one another, through the gifts of the Holy Spirit. E aí então você pode ministrar uns aos outros pelos dons do Espírito Santo. Now you have the combination of prophetic and pastoral now. Agora você tem a combinação do profético e do pastoral. So, the head uses his body to build one another. A cabeça usa o corpo para edificar uns aos outros. Hallelujah. Aleluia. And God show up in the midst of us E aí Deus se manifesta no meio de nós to answer the needs. para responder, para suprir as necessidades. These are the combination of prophetic and pastoral. Essa é a combinação do profético e pastoral. Then what happened? E aí o que The acontece? Bible says if all of you prophesy A Bíblia diz: se todos vocês profetizarem, and come unbeliever or new believer, e aí vem, e se vier um não crente ou um novo crente, their heart will be revealed o seu coração vai ser revelado, and the secret of their heart will be revealed. e o segredo do seu coração será revelado. They said, "Wow, how do you know me? E eles vão dizer assim: uau, como é que você me Who told conhece? you about my secret? Quem te contou os meus segredos? Oh, God, it must be God." Oh, isso tem que ser Deus. Then they fall on their knees Então se põem de joelhos, se colocam de and joelhos worship God. e adoram a Deus. That means they believe in God. They become Christians. Isso significa que eles começam a crer em Deus e se tornam crentes. Amen. Amém? And says, "Truly, God is among you." E eles dizem: verdadeiramente Deus está entre vocês. When the body operates Quando o corpo opera, and body evangelism happen. então o evangelismo em corpo conjunto acontece. So now we have the evangelism, evangelistic element. Então nós temos agora o fator evangelístico. Amen.
we call it the body evangelism. Nós chamamos de evangelismo de corpo. Now, when you met together, Agora, quando vocês se reúnem, you teach one another. vocês ensinam uns aos outros. Now, you have the teaching. So the body uses body to teach one another. Então, a cabeça usa o corpo para ensinar uns aos outros. This is teaching one another. Ensina uns aos outros. See, once again, one another. Uns aos outros. Everything is one another. Tudo é uns aos outros. Amen? Amém? And then, Então, so you already have the 4 kind of works. então aqui você vê os 4 tipos de trabalho até agora. works. O profético, And then pastoral works. o pastoral, And then evangelism works. e aí o evangelista, Teaching works. o ensino. But Paul said, all must be done for edification. E Paulo diz, mas tudo isso tem que ser feito para edificação. This is the vision. This is the objective of the cell. Essa é a visão, esse é o objetivo da célula. To be a house of God. Para se tornar a casa de Deus. So our objective is to build the house. Então, o objetivo é edificar a casa. This is the apostolic vision. E aí, então, é a visão apostólica. So this is the apostolic vision. Então, essa é a visão apostólica. Amen? Amém? So in our meeting, Nas nossas reuniões, every time we have cell together, sempre que nos reunimos para fazer célula, we put the apostolic vision first. nós começamos com a visão apostólica em primeiro lugar. We use like 5 minutes to share the apostolic vision. Nós Always. damos um espaço de 5 minutos para o compartilhar da visão apostólica. We don't do, icebreaker anymore. Nós não fazemos mais o quebra-gelo. Yeah, we do apostolic vision. A gente faz a visão apostólica. We ask one another, why we meet together? Nós perguntamos uns aos outros, por que nos reunimos? Why? Por quê? Is it just for fun? É para divertirmos? Is this just for fellowship? É para comunhão? Just for, eating together? É somente para comer juntos? Just for teaching one another? Apenas para ensinar uns aos Just outros? for evangelism? Apenas para evangelizar? No! Não! What is our objective? Qual é o nosso objetivo? To build the house. Edificar a casa. So we read to them certain Bible verses about this. Então nós lemos alguns versículos bíblicos acerca And disso. then we say, are you ready? Aí falamos, você está pronto? Are you ready to build God's house? Você está pronto para construir a Everyone casa de Deus? participate today. Todo mundo vai participar hoje. Everyone participate. Todo mundo participa. Then all of them ready. Então todos estão prontos. Even, we already text message them before they come into the meeting. Nós enviamos torpedos, mensagem de texto, ainda antes deles virem para a reunião. When they driving, Quando estão dirigindo, we already text them. nós já mandamos o texto. Remember, friends, Lembre-se, amigos, today Hoje- our goal of the meeting is to build the church. o alvo da nossa reunião é edificar a igreja. Are you ready to participate? Você está pronto para So participar? everyone come into the meeting. Então todo mundo chega na reunião They're ready for building the house. pronto para a edificação da casa. We kill the Dracula spirit first. Amen. Matamos o espírito de Drácula primeiro. Amen. Amém? So everyone come with the right motive. Então todo mundo chega ali com a motivação correta. Then the meeting will be very powerful. E aí a reunião vai ser poderosa. Amen. Amém? Are you ready? Está pronto? The cell will be very excited. A sua célula vai ser muito entusiasmante. People cannot wait to come to your cell. As pessoas não vão conseguir esperar de tanta vontade que chegue o dia da sua célula. But some churches, Mas em algumas igrejas, when you say, conference, wow, você diz, uma conferência, eles dizem, very exciting. yeah, estão muito entusiasmados. Sunday worship, A adoração de domingo, wow, yeah, very exciting. estão empolgados. Cell, Células, I don't want to go to cell. eu não quero ir para uma célula. To listen to that boring cell leader. Para ficar escutando aquele líder chato. Say to the person next to you, I know that. Diga cell para a leader. pessoa que está do seu lado, eu conheço uma célula assim. Why are you laughing? Por que você está rindo? You experience it, huh? Você já experimentou isso, hã?
So we need to come together for this reason only. Então precisamos nos reunir apenas para essa razão. To build a house. Edificar a casa. Amen. Amém. Are you ready? Você está pronto? Every meeting is the opportunity to build a house. Cada reunião é uma oportunidade de edificar a casa. And then we go through all these 5 in E the aí meeting. nós passamos por todos esses 5 na reunião. Now we want to apply it. Agora queremos fazer uma aplicação disso. In my seminar, No not meus- only knowledge, we have to experience. Nos meus seminários eu não quero apenas transmitir conhecimento, eu quero Não. ter oportunidades da gente experimentar isso. So thank you, Pastor, for adding another 2 sessions. Então, obrigado, pastor, que me deu mais 2 sessões para me ministrar, So we can experience some Para que a gente of possa the principles. experimentar alguns desses princípios Are aqui. you ready? Você está pronto? Hey, now we want to learn how to worship in the cell. Agora, nós vamos aprender como adorar na célula. This is very important. Isso é muito importante. Many cells don't know how to worship. Muitas células não sabem como adorar. Okay, please open your Bible in Ephesians chapter 5, Por favor, abra sua Bíblia em Efésios capítulo verse 5, 18 to verse 20. do verso 18 ao verso 20. Efésios 5, 18 ao 20, que diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Okay, the Bible says, do not be drunk, but filled with the Holy Spirit. Ok, a Bíblia diz, não se embriague, mas seja cheio do Espírito Now, Santo. how do we fill with the Holy Spirit? Como nos enchemos do Espírito Santo? To be filled with the Holy Spirit is not just a personal thing. Ser cheio do Espírito Santo não é uma experiência pessoal. Many people think, oh, I want to be filled with the Holy Spirit, but only individually. Muitos buscam e dizem, eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas fazem isso apenas no âmbito individual. It's good individually to be filled with the Holy É Spirit, bom ser cheio de forma individual do Espírito but Santo, we must be balanced. mas precisamos ter o equilíbrio. We must also be filled with the Holy Spirit in the body of Christ. Mas e esse equilíbrio é também ser cheio do Espírito Santo no corpo de Cristo. Because 1 Corinthians 12 verse 13, just write it down. Escreva 1 Coríntios 12, 13. It says, by one Spirit we were baptized into the body. Diz, por um Espírito fomos batizados no corpo de Cristo. That's why no more Greek, no more Jewish, Pois- no more slave or free. Pois por um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. And we were made to drink by the one Spirit. E a todos nós nos foi dado de beber de um só Espírito. In order to be filled with the Holy Spirit, you need to drink. Para que sejamos cheios do Espírito Santo, precisamos beber. How to drink Como the beber Holy Spirit? o Espírito Santo In one body, in the body. no corpo. Amen. Amém? See, many people think, oh, I can be filled with the Holy Spirit alone. Muitos pensam, eu posso ser cheio do Espírito Santo sozinho. No, that's only one aspect. E não, isso é apenas um aspecto. But you need, to be filled with the Holy Spirit in the body. Você também precisa ser cheio do Espírito Santo no corpo. How to drink in the temple of God, in the house of God. Como beber no templo de Deus, na casa de Deus. Remember, out of God's house, there are living waters. Lembre-se que da casa de Deus flui águas vivas. Oh, we need to drink from the water. Então nós precisamos beber dessas águas. How? Como? The means is through singing to one another. A maneira é cantando uns aos outros. See, Ephesians 5:19. Efésios 5:19. This is the means. This is the means. Essa é a maneira, essa é a forma. So how to drink in the body?
como beber no corpo. speaking to one another Verso in psalm, hymns and spiritual 19, songs. falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Singing and make melody in your hearts to the Lord. Entoando e fazendo melodias no seu coração ao Senhor. Look at this verse. Olha para esse verso. Do you have the word one another? Você vê a palavra uns aos outros? See, we don't practice this. A gente não pratica isso. In the cell, Na célula, we don't sing to one another. nós não cantamos uns aos outros. We only sing together. A gente canta junto. It's good to sing É together. bom cantar juntos. But go more further. Mas avance ainda mais nisso. Sing to one another. Cante uns aos outros. Amen. Amém? If you cannot sing, Se você não pode cantar, because some people, if they try to sing, porque algumas pessoas, se tentarem cantar, they sing like a frog. eles cantam como um sapo. So that's why the Bible says, speak to one another. Por isso que a Bíblia diz, falando uns aos outros. If you cannot sing, you speak to one another. Se você não pode cantar, fale uns aos outros. But then he says, singing and make melody in your heart to the Mas Lord. também diz cantando e fazendo salmos, cânticos no seu coração ao Senhor. Some people can sing. Sim, algumas pessoas podem cantar. If you can sing, Se você pode cantar, sing to one another. cante uns aos outros. Very powerful. Poderoso isso. Okay, now how do we sing? Ok, como cantamos? There are three kinds of songs. Tem 3 tipos de canções. Number one is hymns. O primeiro é hino. So what is hymns? O que é hino? Hymns is, both the lyric and the melody created by the songwriter. Os hinos têm tanto a melodia como a letra criada por um escritor, It's por um all- autor, It's all compositor. it's all the written songs, São todos os sons, as músicas compostas, escritas, as Yeah. composições. That's hymn. Isso são os hinos. Now what is psalm? Agora, o que são salmos? Psalm is the songs which the lyric always is the word of God, but the melody are spontaneous. Os salmos são as músicas que a letra é a palavra de Deus, mas a melodia é espontânea. For example, Por exemplo, all the psalms, the content is the word of God, todos os salmos, o conteúdo dos salmos são a palavra de Deus, but they sing it spontaneously. mas cantam de forma espontânea. For example, when David sings, Por exemplo, quando Davi cantou, he prophesied or he spoke the word of God, ele profetizava, ou ele falava a palavra de Deus, but he sings it with a spontaneous melody. mas ele cantava com melodias espontâneas. Hallelujah. Aleluia, The Lord is my shepherd. o Senhor é meu pastor. Oh yeah, the Lord is my shepherd. Oh, sim, o Senhor é meu pastor. Oh, I shall not want. Oh, de nada terei Aleluia. falta. Aleluia. That is the example of Psalms. Esse é o exemplo dos salmos. So in the cells, you can sing Psalms. Na célula você pode cantar You salmos. can sing the whole Bible verses. Você pode cantar todos os versículos da Bíblia. Maybe we take one Psalms, Talvez nós one tiramos, Psalm, the book of Psalms. talvez nós abrimos em um livro ou um capítulo de salmos. Those who can sing, take turn to sing. Aqueles- Everyone 2 verses. A gente abre um capítulo e aqueles que podem cantar, cantam um ou outro versículo. If you cannot sing, you say it. Se você não pode cantar, você fala. Amen. Amém? Okay, and then E aí? yeah, or other verses. The teaching also can be sang. Então também os outros versículos, os ensinamentos podem ser falados. Amen. Now the third kind of songs O terceiro tipo de canção is the spiritual songs. são as canções espirituais. What is spiritual songs? O que é canções Spiritual espirituais? songs is both the lyric and also the melody are spontaneous. É quando tanto a letra quanto a melodia é espontânea. For example, Por exemplo, then God, give me
the word even to sing it. Muitas vezes Deus nos dá até as palavras para cantar. Thank you, Jesus. Obrigado, Senhor. Oh, thank you for being in the midst of us. Obrigado por estar no meio de nós. This is your home, Jesus. Essa é sua casa, Jesus. Oh, be at home in your place, in your house. Sinta-se à vontade na sua casa, esse é o seu lugar. That is spiritual songs. Isso é cânticos espirituais. Now, what is actually the songs? Agora, o que são as canções? What is the songs? O que são canções? Song is actually your experience, your expression of what you experience with God. As canções é uma expressão do que você experimenta em Deus. That is a song. Isso é um som, Is that right? uma canção. All the song written because of their experience with God. Todas as canções foram escritas por causa de uma experiência com For Deus. example, Por David exemplo, wrote Psalm 23. o Davi escreveu o Salmo 23. That he wrote out of his experience with God. Ele falou, ele cantou da sua experiência com He Deus. said, "The Lord is my shepherd. Ele disse: o Senhor é meu pastor, I shall not want." nada me faltará. Amen. Amém? Though I walk through the valley, of death, Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, but your rod will comfort me. sua vara, seu cajado me So conforta. that's all his experience. Isso é a experiência dele. Hey, do you have experience with God? Ei, você tem experiências com Deus? Do you know that God is good? Você sabe que Deus é bom? Have you experienced his goodness? Você já experimentou a sua bondade? Yeah. Claro. But do you tell people the goodness of God? Agora, você fala para as pessoas dessa bondade de Deus? Do you give thanks for his goodness? Você agradece a sua bondade? So song is actually our thanksgiving based on our experience, with God. Então, essas canções é uma expressão da nossa gratidão por essas experiências com Deus. That is our songs. Isso são as nossas canções. Songs can be sang and also can be told. As canções podem ser cantadas ou podem ser também ditas, narradas. So every time we meet together, todas as vezes que nos reunimos, you can tell your songs or sing your songs. Você pode narrar suas canções ou cantar suas canções. Because God wants you to sing new songs. Porque Deus quer que você cante cânticos novos. Yeah. What is the new songs? O que são cânticos novos? Yeah. What you experience fresh from God. Aquilo que você experimenta fresquinho de Deus. You tell in front of people what is your experience by giving thanks to the Lord. Você expressa isso na frente das pessoas, essa experiência expressando e dando gratidão, expressando a sua gratidão a Deus. That is very powerful. Isso é muito poderoso. David said this. Davi disse assim: He put a new songs in my mouth. Ele põe um novo cântico na minha boca. When people see it, they will fear the Lord and trust in the Lord. Quando as pessoas verem, as pessoas temerão e confiarão em Deus. Do you have this in your cell group? Você tem isso na sua célula? When everybody sing to one another, todos cantando uns aos outros, or say to one another ou their falando songs, uns aos outros as suas canções, the new songs in their life, os cânticos novos na sua vida, their experience with God, as suas experiências com Deus, by giving thanks to God, dando graças a Deus. when people see it, quando as pessoas veem isso, they will fear the Lord. eles temerão a Deus. Means they will experience the presence Significa of God, eles experimentarão a presença de and they Deus. will trust in the E eles Lord. irão confiar em Deus. Amen. Amém? When we practice this in our cell, Quando praticamos isso nas nossas células, with no music, no good music, não precisamos de música, de músicas boas. even some of them, the sounds, the voice is not good. Alguns deles, as suas vozes são horríveis. Some they try to sing like a frog. Alguns tentam cantar e cantam como sapos. But when they sing the new songs, Mas quando cantam cânticos novos,
people came to the cells, As pessoas que vêm à célula immediately they feel the presence of God. imediatamente sentem a presença de Deus. Some of them screaming Alguns até gritam and crowd, God, forgive me. e dizem: Deus, I'm perdoa-me. a homosexual. Eu sou homossexual. And God touched them. E Deus os toca. Adulterers came and confessed their sins when they experienced the presence. Os pecadores, os que não criam, chegam ali e confessam seus pecados quando experimentam a presença. We have seen, voodoo witch doctor came to the cell. Temos visto os sacerdotes de voodoo chegar na célula. They could not stand it. Eles não podiam ficar. Even when we sing some hymns, spiritual songs, and this, voodoo witch doctor fell on the ground. Eles não conseguem ficar de pé, porque quando estamos cantando esses novos cânticos ao Senhor, nós tivemos a experiência deles caírem ao chão. Bam, bam, and God touched their life. Pam, 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 e Deus tocou a vida deles. And God delivered them from E Deus demons. os libertou dos demônios. Hallelujah! Aleluia! No music, no music. Sem música, But, mas with thanksgiving. com gratidão. But all must function. Mas todos os membros trabalhando. Because we are all priests. Porque somos todos And the sacerdotes. first role of the priest is to offer sacrifice of praise and thanksgiving. E o primeiro, o objetivo principal do sacerdote é oferecer louvor e gratidão a Deus. Are you all priests? Vocês são sacerdotes? The more the cell member function as priests, Quanto mais os membros de uma célula trabalharem, funcionarem como sacerdotes, by giving thanks, dando graças, telling their stories, contando as suas experiências, the other will feel the presence of God very os strong. outros sentirão a presença de Deus. And we drink from it. E então bebemos disso. I sing to him, Eu canto para ele. hallelujah, Aleluia. the Lord is my shepherd, O Senhor é meu pastor. I shall not want. De nada terei So falta. I'm flowing the water to him. A água está fluindo para ele. So he drink. E ele bebe. Ele bebe. And then he sings, E aí ele canta. I drink. E eu bebo. This is how we, É assim que we nós sing to one another. cantamos uns aos outros. And we drink from the water. E bebemos dessas águas. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém. This is how we being filled with the Holy É Spirit assim que somos cheios do Espírito Santo. in the body of No Christ. corpo de Cristo. So are you ready to learn this? Você está preparado para experimentar isso? Okay, this is what we are going to do. Olha, vamos fazer assim. Don't do it first. I'll give you some instruction first. Não faça ainda, eu quero te dar uma instrução. We'll form a group of 4 to 5 people. Vamos fazer grupos de 4 ou 5 pessoas. Not more than 5, okay? Não mais do que 5, por favor. 4 is the best. 4 é perfeito. And then we gather like a circle, Vamos fazer um pequeno círculo. but closer, a little bit closer. Vamos nos aproximar uns dos Oh, outros. Brazilian like to hug one Eu sabe another. que os brasileiros gostam de abraçar uns aos outros. Okay, and then we want to listen to one another. E aí vamos ouvir uns aos outros. This is what we are going to do. É isso que vamos fazer. We focus on God. Vamos nos focalizar em Deus, Focus on His goodness. na sua bondade. Do you know God is good? Você sabe que Deus é bom? Do you have experience with God? Você tem experiências com Deus? Yeah, a lot of experience. Muitas experiências? Maybe God healed you. Talvez Deus te curou. Maybe God delivered you Talvez from bondage. Deus te libertou de prisões. Maybe God, bless your finance. Talvez Deus te abençoou financeiramente. Maybe He transformed your life through, to the church. Talvez Ele transformou a sua igreja, a sua vida pela igreja. Or at least you have salvation, Ou experience. no mínimo você tem a experiência da salvação. But do you remember those things in your life? Mas você lembra dessas coisas na sua vida? If you remember, Se você lembra, then tell God how you
thanks God for that. Então expresse a Deus o quão grato você é por isso. Be a good priest. Seja um bom sacerdote. Offer sacrifice of Ofereça praise. sacrifícios de louvor. So one by one, De um em um, you tell your story. você conte a sua história. Father God, Pai, I remember 3 days ago. eu me lembro 3 dias atrás. Remember, use I, not we, I. Sempre que você fizer isso, use a palavra eu, não nós. Make it personal. Faça pessoal. I remember Jesus. Eu lembro Jesus 3 days ago, 3 dias atrás. I was so depressed. Eu estava tão deprimido. I have a very difficult problem. Eu tive uma dificuldade tão grande. And I remember I have no way out. E eu lembro que eu não tinha saída. So depressed. Eu estava tão deprimido. But thank you, Jesus. Mas obrigado, You Jesus. sent one brother to speak to me. Você mandou um irmão para falar comigo. Even help me. E me ajudou. And because of that, E por causa disso, I have the way out of my problem. eu consegui sair desse problema. Thank you, Jesus. Obrigado, You are Jesus. such a wonderful O God. Senhor é um Deus tão I maravilhoso. worship you, Jesus. Eu te adoro, Jesus. Oh, I worship you, Jesus. Oh, eu te adoro, Jesus. You are such a wonderful God. O Senhor é um Deus maravilhoso. Hallelujah. Aleluia. If you can sing it, you can. Se you você sing pode cantar, cante. it. If you cannot sing it, Se não just say pode, it. fale. Maybe you have other experience. Talvez você tenha outras experiências. Jesus, I remember Senhor, eu lembro when I believe in Jesus. quando eu recebi o Senhor. That time I was a very bad person. Naquela época eu era uma pessoa terrível. I was so bruised in my life. Eu estava tão machucado na minha vida. Messed up in my family. Minha família estava destruída. I never find you, Jesus. E aí eu te encontrei, Jesus. But you found me. Não fui nem eu que te encontrei, o Senhor me You encontrou. sent somebody to preach the O gospel. Senhor enviou alguém para pregar o evangelho para mim. You sent somebody to disciple me. O Senhor enviou alguém para me discipular, Then I can become a person being transformed. para que eu pudesse ser essa pessoa em transformação. You heal my marriage. O Senhor curou, sarou meu casamento. Even you heal my past life. O Senhor curou o meu passado. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. I want to worship you, Jesus. Quero te adorar, I want to Senhor. give thanks to you. Quero te dar gratidão. I imagine if you not healing me, Te agradeço, Senhor, que se o Senhor não tivesse me I would curado, not be like this today. eu não seria o que sou hoje. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. You are a wonderful O God. Senhor é um Deus I maravilhoso. worship you, Jesus. Te adoro, Senhor. Create your own songs. Crie sua própria música. Sing new songs to God. Cante cânticos novos a Deus. Everyone. Todos. When everyone do that, Cada um faça isso. one after another, Um depois do outro. then we sing to one another E aí cantamos uns aos outros. or speak to one another. Ou falamos uns aos Amém? outros. Amém? Are you ready? Tá pronto? So tell your Preparado? stories. Conte sua história. Now remember, do you have stories in your Agora, por favor, lembre, você tem histórias para contar? This is how you do it. É assim que se faz. Don't do it together. Não faça junto, One by one. de um a um. But everyone do it loudly so others can hear. Mas faça de forma alta para que expresse de forma verbal e alta para que todos possam ouvir. But you can give response. Amen. Mas você pode acompanhar dando a resposta. Hallelujah, Amém. Amen. You can sing together. Aleluia. Amém. But small Mas volume. baixinho. Let this person, one person. Deixa a voz speak dessa louder. pessoa que está expressando That's ser how, a how we mais alta. worship in the body. É assim que nós adoramos no corpo. Do not be selfish. Não seja egoísta. Let everyone participate. Deixe que todos participem. Don't sing too long that Não- others has no opportunity. Não cante tanto que não sobre tempo para que os outros tenham oportunidade. Everyone has opportunity. Amen. Todos precisam ter uma oportunidade. Because we are one body. Porque somos um corpo. Are you ready? Está pronto? Preparados? Okay. Now stand up, Por please. favor, ponham-se de pé. Form a group of 4 to 5 people. Façam grupos de 4
And make 5 a circle. pessoas. Make a circle. Faça um círculo. Hallelujah. Yeah, we want to focus on God. Vamos focalizar em Deus. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, Jesus, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Hallelujah. Te exaltamos, Senhor. Te exaltamos, ó Senhor. Te worship you, Jesus. Te adoramos, Jesus. We worship you, Jesus. Te adoramos, Jesus. Oh, you are worthy to be Tu és praised, digno de adoração, de ser louvado. Oh, we honor you, Jesus. Te honramos, Senhor. Hallelujah. Aleluia. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. We want to sing a new song to you. Queremos cantar um novo cântico a Ti.
We want to sing a new song to you. Queremos cantar um cântico novo a ti. Hallelujah. Aleluia. Aleluia, Senhor. Pois redimiste minha vida. Oh, aleluia. Oh, thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Hallelujah. Aleluia. Labaya sandara labaya, sikara lama 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 labaya. Oh, Jesus, we enthrone you. We proclaim you are Jesus, te entronizamos, declaramos que és Deus. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvor. Fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus, em todo o teu lugar. Jesus, em todo o teu lugar. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Deus. Tu estás no meio de nós. Exaltamos com louvor. A ti fazemos um trono de louvor. De louvor. Oh, vem Jesus, em todo o teu lugar. Oh, vem Jesus, em todo o teu lugar, Senhor. Oh, vem Jesus, em todo o teu lugar. Vem Jesus, em todo o teu lugar, Senhor. Oh, vem Jesus, em todo o teu lugar. Oh, vem Jesus, em todo o teu lugar.
tua igreja, Senhor, em toda a terra, no teu lugar, na nossa casa, Jesus, em nossa vida, aleluia, só no teu lugar, em toda a terra, e se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. 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 We worship you, Jesus. Te adoramos, Senhor. Worship you, Jesus. Te adoramos, Jesus. Thank you, Lord. Obrigado, Deus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Lord. Obrigado, Deus. Thank you for being in the midst of us. Obrigado por estar no nosso meio. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. You love us so much. Te amamos tanto. Thank you for dwelling among us. Obrigado por habitar entre nós. This is your house. Essa é a sua casa. Express yourself fully, Jesus. Se expresse completamente em nós. Through all the members of the body. Através de todos os membros do corpo. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. We love you, Jesus. Te amamos, Jesus. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Hallelujah. Aleluia. Oh, Rabakashanda, Rabakashanda, Oh, Rabakashanda, Rabakatakara, Rabakasaba. Yes, Lord. Sim, Senhor. Rabakatakara, Rabakashanda, Rabakatakara, Rabakasaba. Oh, hallelujah. Shanda, Rabakatakara, Rabakasikia. Yes. Sim, Senhor. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Shanda, Rabakatakara, Rabakashanda. Dá para a gente ter ideia? Dá para a gente ter ideia do que significa Igreja de Jesus? A gente tem que pedir perdão, porque a gente às vezes tem procurado trabalhar e edificar uma igreja nossa. A nossa igreja, não é de Jesus. Por isso que com razão que a gente fala, a minha igreja aqui, minha igreja lá, minha igreja aqui, minha igreja... tá certo, tá certo. É a nossa. Por isso que é assim. Um fracasso total. Quando a igreja dele, os métodos são aqueles que ele nos deixou para praticar. E esta é a história da igreja. Esta é a vida da igreja. Esta é a vida da igreja. É assim que funciona a igreja. Isto é a igreja. Eu queria que vocês começassem a buscar em Deus. Buscar em Deus
um novo mover dele dentro do seu ministério, para acabar com essa apatia, com essa indiferença, com essa mesmice, que por vezes a gente insiste em chamar de igreja. Tem que pedir perdão, e eu estava ali, sem poder falar muito, mas dizendo: Senhor, me perdoa, porque até hoje a gente não tem sido a tua igreja, não tem sido uma porção de coisa, menos a igreja de Jesus. Que a gente aprenda. Tem mais ainda. Calma que tem mais. Calma que tem mais. Eu dizia: Senhor, me perdoe, porque isso que vocês estão ouvindo agora, eu ouvi há 30 anos atrás. 30 anos atrás, com os irmãos de Buenos Aires, quando eu convivi muito com eles. O avivamento na Argentina começou assim. E as reuniões eram assim. As reuniões eram assim, eram ministrações recíprocas. E quando o avivamento passou na Argentina, deixou estas marcas. Depois a igreja foi se acomodando e virando outra coisa. Se tornou legalista, cheia de costumes, de leis, de conceitos e preconceitos humanos. O resultado é que passou. Eu me lembro que naquela época eu aprendi estas verdades. Estava lembrando com o Antunes, a gente experimentou isso na Antunes. As verdades que o Senhor vem trazendo de novo ao nosso coração. E Ele me dá a oportunidade de novo de eu não deixar que aconteça o que aconteceu na Argentina. Que entre nós um avivamento poderoso venha. O avivamento do Cristo que vive a sua vida em cada um de nós. A célula mudará de direção. Mudará de dinâmica. Células ganharam nova dinâmica. A gente vai parar de ficar dando estudinho bíblico na célula, que não gera nada. Mas de ministração, de manifestação dos dons do Espírito, que amanhã ele deve falar melhor com vocês. Então eu não vou cansá-los mais. Eu estou tão grato a Deus, tão satisfeito. É muito mais do que eu pedi, eu pensei para vocês. Eu provei um pouco do Senhor na minha vida. Eu queria que isso fosse derramado sobre a vida de vocês. Vou muito feliz, muito grato a Deus. Que a gente não esqueça desse primeiro passo. E que os nossos cultos tomem ritmo diferente. Nossos cultos tomem ritmo diferente. Sejam cultos bíblicos. Cultos do Novo Testamento. Né? Não esses cultos arrastados de igrejas que não têm pé nem cabeça, em que se canta em pé 1 hora, 1h30. Grupos que cantam em pé 1 hora, 1h30. Cantam, não sei para quem que eles cantam e nem o que cantam. Cantam. O povo se enche. Eu às vezes me nego a ficar em pé em determinadas reuniões. Sabe por quê? Porque é só carnalidade, só show, só bobagem. E eu não tenho tempo mais para perder. Eu não estou querendo bobagem mais. Cultos que não tem conteúdo, mensagem que não tem nada. Não tem nada. A gente vê que não oraram, não buscaram em Deus, não pediram uma revelação, não tiveram fome de Deus, uma coisa repetida, sem conteúdo, sem nada. Ele tem que pedir perdão desse pecado, viu, pessoal? Tem que pedir perdão desse pecado, como eu tenho pedido perdão desse pecado. Não quero ser um profissional do púlpito. Não quero, não, senhores. Quero que o Senhor me transforme cada dia no ministro dele, para servir, acrescentar, edificar, abençoar e cumprir com o propósito dele, que é edificar a sua casa nesta geração. Estou cansado, mas estou feliz da vida. E você? E você? Amanhã às 8h30. Amanhã às 8h30. E amanhã tem mais. Prepare, porque vem maná fresco. Maná fresco. Amo você. Beijo. Tchau. Beijo.